Adão foi expulso do Éden ou apenas do jardim? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E nesse vídeo eu vou falar de uma questão que parece simples, parece até banal, mas você vai ver que é bem interessante. Muitas pessoas acham que existia um mundo lá fora que Deus criou e Adão estava protegido, Adão e Eva foram colocados, estavam protegidos dentro de um jardim que chamava Éden, né? Então havia o mundo lá fora e havia o jardim chamado Éden, e Adão e Eva estavam protegidos dentro desse jardim. Mas tem um detalhezinho que passa despercebido na maioria das vezes. Então fica a pergunta: Adão foi expulso do Éden ou foi expulso apenas do jardim? Talvez nesse momento venha a seguinte pergunta: não é a mesma coisa? Adão não foi expulso do jardim do Éden? De fato, alguns porém erram por acreditar que o Éden era apenas o jardim. Então eu preciso te dizer que não. Se nós prestarmos atenção no texto, veremos que o Éden e o jardim são duas coisas distintas. Embora uma faça parte da outra, elas não são a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no texto bíblico. Diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Gênesis 2:8. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2:10. Os teólogos que estudam o hebraico, normalmente eles usam o texto original para desenrolar essa questão. Porém, não é preciso. Mesmo no texto traduzido, é muito fácil você perceber que quando falamos do Éden e do jardim, estamos falando de duas coisas distintas. O jardim ele foi plantado a leste do Éden e o homem foi colocado no jardim. Prestando um pouco mais de atenção, vemos que o Éden é um lugar que Deus escolheu para dar início à sua criação. Talvez o primeiro estado, país ou uma localidade ali que acabou sendo escolhida para que Deus iniciasse a raça humana. É uma localidade bem mais ampla que o jardim, que foi criado a leste desse local. O jardim está no Éden, passa a ser chamado de Jardim do Éden, pertence ao Éden, porém ele não é todo o Éden. É um local dentro do Éden, né? O que eu estou querendo dizer é que Deus criou todo o mundo lá fora, depois veio nesse lugar chamado Éden, ali ele criou um jardim dentro desse lugar chamado Éden e colocou o homem ali dentro. Então, quando o homem foi expulso, ele foi expulso deste jardim e não do Éden como um todo, né? O jardim se tornou um lugar proibido, mas não o Éden. Ele foi expulso do jardim que havia no Éden. Eles passaram a viver nesse lugar que se chamava Éden, e dali a raça humana se multiplicou. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim, estamos falando de quando Deus expulsou o homem, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, 23 a 24. Então Deus expulsou o homem e sua mulher do jardim, após eles terem comido do fruto proibido, mas eles continuaram na localidade que era chamada de Éden, para cultivar a terra e dar início à multiplicação da raça humana. Alguns acreditam que o Éden seria o que hoje chamamos de Oriente Médio, que poderia ser um lugar bem diferente antes do dilúvio, visto que no hebraico a ideia de Éden significa simplesmente deleite ou prazer, mas seu significado ele pode se expandir um pouco mais para outras interpretações, como luxo, coisas delicadas, finuras, delícias. O jardim, sem dúvida, era o melhor lugar do Éden, e sua localização, a meu ver, ela foi totalmente comprometida após o dilúvio, né? Visto que Noé ele ficou um bom tempo na arca, junto com seus filhos, e ao sair eles podem ter dado nomes de lugares que eles conheciam antes do dilúvio para as novas localidades que foram sendo criadas ou descobertas, inclusive rios e montanhas.
Se você olhar lá no texto bíblico, você vai ver que existiam 4 rios, sendo que 2 deles, um se chamava Tigre e o outro se chamava Eufrates. Depois do dilúvio, você encontra também o rio Tigre e o rio Eufrates, mas não há nenhuma garantia de que sejam os mesmos rios que existiam antes do dilúvio. O dilúvio pode ter mudado completamente a direção dos rios, pode ter mudado ali a composição do solo, né? A estrutura que o solo tinha antes, pode ter movido rochas, criado um monte de situações que os rios que apareceram posteriormente ao dilúvio provavelmente não eram os mesmos rios que existiam antes. Outra possibilidade que eu vejo é que o Éden ele poderia significar toda a terra fora do jardim. Todo mundo que foi criado por Deus, né? Deus poderia ter dado esse nome de Éden, né? A sua criação. Por que isso é possível? Após terminar a sua obra, uma das frases que é utilizada no texto diz o seguinte: viu Deus que era muito bom, né? Então é possível que o próprio Deus tenha dado o nome de Éden à terra que ele criou e escolheu um lugar ali onde ele foi e plantou um jardim, tendo colocado o homem dentro desse jardim. Neste caso, esse lugar de delícias, ou lugar muito bom, ele foi totalmente destruído ali pelas águas do dilúvio, ou pelo menos foi muito modificado, né? Alguns acreditam que Deus tirou o jardim do Éden da terra, já que nele existia a árvore da vida e a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Para mim é uma possibilidade bem significativa, né? Já que existiam essas 2 árvores ali, é provável sim que Deus tenha retirado o jardim. E é importante lembrar que o jardim ele representava muito mais do que um lugar de delícias, um lugar maravilhoso. O jardim ele representava um lugar de íntima comunhão com Deus. No jardim Deus descia para falar com Adão, com Eva, como um pai conversa com seus filhos. A Bíblia mostra um jardim no começo da história humana, que é o jardim do Éden, mostra um jardim no meio da jornada, né, dos filhos dos homens ali, como um divisor de águas, o jardim do Getsêmani, né, onde Jesus fazia suas orações. E acredite, tem um jardim no final da nossa história, registrado rapidamente, de forma quase oculta ali no livro do Apocalipse. Ou seja, terminamos de volta ao jardim do Éden. O jardim está no começo, no meio e no fim da história da humanidade com Deus. Todos os momentos em que a comunhão com o Criador existia ou era restabelecida, o jardim estava presente. Não podemos nos esquecer também do jardim do sepulcro, onde Jesus aparece a Maria após a sua ressurreição. Em Apocalipse 2,7 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A palavra que agora é compreendida como lugar aprazível, ela passou do velho persa, paridaesa, para o hebraico pardes. E deste passou para o grego paradeisos. Foi escrito na Septuaginta significando jardim do Éden. A palavra ocorre 47 vezes na Septuaginta grega, principalmente como uma tradução da palavra jardim do Éden. Para quem não sabe, a Septuaginta é quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. Então a palavra paraíso que nós conhecemos hoje, que significa um lugar maravilhoso, um lugar fantástico, um lugar paradisíaco, nada mais é do que uma versão moderna da antiga palavra jardim do Éden. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo bem rápido, vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as notificações. Um abraço e, se Deus permitir, até um próximo vídeo.